Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa sexta aula, ao nosso sexto vídeo do nono curso dos 27 perfis de personalidade. Lembrando aqui que nós estamos falando de um perfil de personalidade que tem a vaidade na base, desse padrão de pensamento, de sentimento e de comportamento. Hoje nós vamos falar exatamente, em detalhes sobre como, que essa pessoa, essa personalidade, ela vivencia um certo cansaço, uma certa fadiga por se sentir obrigada a ser encantadora o tempo todo. Então a gente vai perceber alguns detalhes e algumas nuances desse tipo de experiência que essa pessoa vivencia. Se está fazendo sentido para você, continua aqui, mas antes de iniciar, eu peço a sua licença para que eu possa reverenciar a Divina Consciência, manifestadora de tudo que é. Humildemente eu reverencio toda a espiritualidade que nos auxilia, nos acompanha, nos aguarda, nos ensina, nos guia. Humildemente eu reverencio meu Senhor Shri Ganapati, minha Senhora Mahalakshmi, minha Senhora Sarasvati Devi, minha Senhora Chandika, minha Senhora Mahakali. Humildemente reverencio meu Senhor Shri Bhagavan, meu Senhor Shri Ranama, meu Senhor Shri Krishna. Humildemente reverencio meu Senhor Mahadeva e todas as manifestações da Divina Consciência, manifestadora de tudo que é. E lá vamos nós. Seguinte, gente, então, como já foi dito, alguns segundinhos atrás, eu vou falar para vocês sobre um pouco mais dos detalhes, de como essa pessoa, essa personalidade, ela vivencia uma certa fadiga, um certo cansaço. Só que para essa pessoa que está vivendo isso no automático há tantos anos, achando que ela é a personalidade dela, ela nem percebe que isso está acontecendo. Então o objetivo desse vídeo é te ajudar a perceber algo que pode estar passando despercebido e você não percebe o porquê que te falta energia, o porquê que você não consegue concluir as coisas que você está tentando, o porquê que você realmente, quando começa algo e depois de um certo período específico você se sente tão cansado ou tão cansada, e na verdade essa energia que você precisa para colocar nos seus objetivos, nos seus planos, ela está sendo perdida em outros locais, ela está sendo perdida em outras situações que você pode ir simplesmente recolhendo ela se você olhar para isso e você perceber essa autossabotagem. Lembrando que autossabotagem não existe. O que existe é a escolha do ganho secundário que aquilo que a gente chama de autossabotagem nos traz. Então tem um ganho secundário fazer esses comportamentos. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é exatamente o seguinte. Hoje é muito comum, não quer dizer que todas as pessoas vivam isso, mas é muito comum que as pessoas elas se preocupem com a aparência física, sabe, com essa coisa assim do impacto, o efeito que a presença dessa pessoa causa nos ambientes que ela chega. Então hoje é muito comum as pessoas se preocuparem, chegar em um lugar e ficar pensando, o que estão achando de mim? Será que eu estou bonita? Será que eu estou feio? Será que o meu cabelo está legal? Será que a minha roupa está interessante? E o que acontece? Para essa personalidade, isso é muito intenso. Algumas pessoas têm isso assim de 0 a 10, nível 3, nível 4. Outras, nível 5. Essa personalidade é tipo assim, nível 9, nível 10. Para ela, é fundamental. Ela não consegue, por exemplo, sair de casa se ela olhar para a roupa dela e ela sentir que a roupa dela não está adequada, que a roupa dela não está o suficiente para aquele ambiente que ela está indo. Ainda mais se ela estiver indo com o parceiro, se ela estiver indo, por exemplo, naquela festa de amigos, junto com o namorado, com a namorada, com o esposo, com a esposa, ela não sai se ela não se sentir exatamente bem esteticamente. A questão, por exemplo, da maquiagem ou ele mesmo, o cabelo dele, se o cabelo dele não estiver bem, não vou, meu cabelo não está legal e tal, não tô afim, não quero sair desse jeito não. Então essa pessoa, ela literalmente, ela cancela compromissos por conta da aparência dela, por conta de como as pessoas podem lidar com a maneira como ela está ali presente. Eu vou pegar até um exemplo aqui da minha experiência, da minha própria vida, que eu acho que foi muito interessante. Eu realmente não vivenciei esse perfil de personalidade, porque assim, eu fui convidado por um casal de amigos incríveis, assim, uma amiga que a gente se formou junto na psicologia, e um amigão, que é o esposo dela, para ir no casamento deles, a Rafa e o João. E quando eles me convidaram, eu fiz uma seguinte pergunta, porque era um casamento em um lugar diferente, assim, tal. Eu falei, olha, tem alguma roupa específica que eu precise usar para participar da cerimônia de vocês, Aí eles falaram, não, honestamente não, assim, desde que não seja, que você não vá fantasiado, tá tudo bem, mas se você ir assim casual, tá tudo certo. Eu falei, ok. E aí, o que acontece, Com esse aval, o que eu fiz? No dia eu me senti à vontade de ir com uma calça, uma calça cor salmão, um tênis branco e uma camisa branca, entendeu?
com uma estampa daquela cerveja dos Simpsons. Aí o que acontece? Quando eu chego na festa, todo mundo de blazer, de camisa e todo mundo extremamente mesmo social. Foi muito engraçado, porque assim, aquilo ali, né, no primeiro momento eu falei, nossa, caramba, eu achei que tipo algumas pessoas iam vir mais casuais assim, tal, né? Mas falei, talvez eu tenha exagerado, mas assim, eu não ligo, né? Falei, tá bom, não tem problema nenhum. OK. Eu amo usar camisa, mas naquele dia eu não estava afim de usar camisa. Aí o que aconteceu? Quando eu estava ali na festa, né, algumas amigas minhas, elas começaram a falar, Ed, você é muito engraçado, não acredito que você veio assim para um casamento e tal, não sei o que. Eu falei, tá tudo bem. Só que o interessante foi que eu comecei a prestar atenção em algumas pessoas durante a cerimônia e elas ficavam olhando para mim. E eu percebi que algumas estavam me olhando com aquela cara de estranheza, nossa, o que esse maluco tá fazendo aqui? E outras pessoas, inclusive eram homens, estavam me olhando e falando, não acredito que esse cara veio assim e eu não vim. Porque eu vi algumas pessoas, por exemplo, que estavam com bastante tatuagens, que estavam com certos estilos de corte de cabelo que naturalmente você percebe que é uma pessoa que gosta de andar com uma roupa mais casual, que ela se vestiria, por exemplo, com uma camiseta, ela se vestiria com uma calça jeans para ir para aquele evento, sabe? Não que ela iria fantasiada, mas ela iria de forma mais casual. E essas pessoas foi muito marcante para mim, porque o que fez com que essas pessoas fossem, né, com aquela roupa, não se sentindo à vontade? Exatamente porque o que as pessoas vão achar de mim se eu for dessa forma? O que as pessoas vão pensar de mim? Então percebe aqui a diferença que faz um perfil de personalidade? Eu consegui ir, pra mim não tinha nada demais, sabe? Ir com uma calça salmão, uma camisa branca, um tênis branco bonitinho, tava arrumadinho, tava bonitinho, entendeu? Não me causou nenhum desconforto lá, assim, tal. Me causou uma estranheza no começo quando eu cheguei, mas assim, desconforto no sentido de me sentir mal, assim, tal, honestamente não, entendeu? E isso, por exemplo, é um bom exemplo de um destaque desse tipo de situação. Uma pessoa, por exemplo, que tem esse perfil de personalidade, no meu caso, se ela tivesse com aquela roupa que eu estava, primeiro, ela nem sairia de casa. Ela fala, não, eu não tenho roupa para ir num casamento, eu não vou ir, então eu não vou. Eu jamais vou perder o casamento de uma pessoa que eu amo por conta da minha roupa. Mas, para esse perfil de personalidade, eu sei que isso é muito importante. Então, esse é um dos pontos que gera essa fadiga, esse cansaço dessa pessoa querer estar sempre agradando as pessoas. Quando você começa a perceber que você pode gastar menos energia com isso e você pode, né, ir trabalhando o seu autoconhecimento para você não se importar tanto com o que as pessoas acham do que você está usando, aí você vai começar a ter mais energia naquilo que você está dedicando, né? Outra coisa é vergonha, o sentimento de vergonha quando você não se sente o suficiente em algo ali na relação com o seu parceiro, na relação com a sua parceira. Eu também entendo que esse sentimento de não se sentir suficiente e tal é uma coisa que é muito comum a muitas personalidades, eu diria a todos os seres humanos. A questão é que nessa personalidade isso faz a pessoa entrar em um buraco emocional que às vezes ela entra assim, em algo muito profundo, às vezes ela precisa de ajuda mesmo, de um profissional de saúde mental, de um profissional de psicologia, de terapia, para sair desse lugar, sabe, de vergonha. Não é aquela coisa que é uma vergonha que ela sente uma vergonha e aquilo depois de algumas horas, depois de um dia passa. Não, ela fica naquilo semanas, meses, às vezes anos, ruminando, relembrando daquela situação, sentindo vergonha sobre aquilo que ela não se sentiu suficiente na relação. Isso quando envolve, por exemplo, homens, quando envolve a questão sexual, porque seremos honestos, né? A questão sexual, homens sempre, né, em algum momento vão ter algum tipo de experiência na sexualidade, né, de não se sentir potente. Isso é natural da experiência humana. Natural mesmo. Mas homens que têm esse perfil de personalidade guardam isso se torna um trauma na cabeça desse homem. Isso se torna uma memória traumática que ele nunca mais se sente em paz porque ele ainda sente vergonha disso. Isso pode causar uma série de ansiedades nas próximas experiências da sexualidade desse homem. Mulheres, por exemplo, né, que numa situação onde ela não se sente assim, ela tem vergonha de voltar a vivenciar situações assim. Então isso causa uma série de impactos também negativos. Então essa vergonha excessiva que impede você de, por exemplo, se abrir de novo para experiências que sejam parecidas, achando que você não consegue, porque você pega aquela única experiência e transforma como uma regra e sente vergonha de você por isso, também rouba a sua energia dos projetos, das coisas que você está querendo dedicar. E o receio também de desapontar o parceiro e a parceira, que vem junto, né, sempre com esse sentimento, sabe, de vergonha. Ele vem esse sentimento, sabe, de desapontamento mesmo, sabe, de poxa vida, né,
eu não fui ali o que a pessoa esperava. Só que essa personalidade, além de ter esse sentimento quando acontece, ela tem um receio muito grande, ela fica pensando, sabe? Mas e se a pessoa não gostar? Mas e se não for do jeito que a pessoa quer? Mas e se a pessoa não ficar feliz? Mas e se a pessoa não achar interessante o que eu falei, o que eu fiz, como eu estou vestida, se ela não gostar da minha maquiagem, se ela não gostar da minha roupa, se ela não gostar do meu relógio novo? E fica, sabe, essa pressão na cabeça. E isso acaba travando a pessoa. Acaba fazendo com que essa pessoa ela não consiga, então, direcionar a atenção dela para aquilo que realmente merece a atenção dela, que é os objetivos, os planos, aquilo que é crescimento. Então, uma pessoa que tem muito carisma, que para quem olha de fora é uma pessoa que está super autoconfiante, quando você percebe dentro dela, ela está extremamente insegura, ela está extremamente, sabe, com esse sentimento de vergonha, de culpa, sabe, se julgando, se martirizando por algo que aconteceu. E isso é uma coisa muito importante que você possa trabalhar num processo de autoconhecimento, porque, novamente, você não é a personalidade. Todos esses padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento, eles foram aprendidos na sua infância. Você aprendeu a se adaptar a um ambiente familiar para que você pudesse pertencer a ele, só que nessa adaptação você foi aprendendo tudo isso e achando que a vida tinha que ser dessa forma, quando na verdade não é. E isso, né, cada vez mais vai fazendo você achar que você tem que ter um controle intenso da sua própria imagem. Então você acha que a sua imagem tem que ser impecável, tem que ser perfeita. Você fica com dificuldade de ser você mesmo, você mesma. O mesmo exemplo, a mesma situação, vou trazer como exemplo desse casamento, tá? Na parte do buffet, na parte de alimentação, tinha um bobó de camarão, sabe aquela pastinha assim, um bobó de camarão maravilhoso, e tinha as torradinhas. E era um buffet muito bonito, assim, tal, então a gente ia lá, se servia e tal, aí vinha um potinho, né, um pirizinho, assim, um potinho, na verdade, né, uma cumbuquinha, com o bobó de camarão, vinha as torradinhas e tinha ali as colherzinhas para comer e tal, né, os talherzinhos, e, honestamente, poxa, pra mim é muito saboroso, né, o bobó de camarão, né, pega aqui, coloca, né, a torradinha, porque era tudo individual. Então, assim, eu tava ali com o meu bobozinho de camarão, com o meu pirizinho de torradinha, assim, tal. Eu pegava ali o bobó de camarão, a torradinha, colocava ali e tal, pegava e comia, sabe? Super, super educado, assim. Tava tudo limpinho, não tava nada de, sabe? Não tava fazendo sujeira na mesa, não tava de nada. Só a diferença é que eu não tava o quê? Eu não estava usando a colher para colocar o bobó de camarão em cima da torradinha. Algumas amigas minhas, elas ficaram, Ed, meu Deus do céu, você é muito roots, né? Você é muito, tipo assim, né? Você não tá nem aí pra nada. Meu, uso talher e tal. Eu falei, gente, eu não tô afim. Tipo, eu tô aqui comendo minha torradinha, tá gostosinha, meu bobozinho de camarão. Tô me divertindo, tô conversando. E, gente, honestamente, eu não uso álcool. Então, assim, eu não estava alcoolizado, entendeu? Eu não bebo álcool, eu não tinha consumido nenhuma substância. Então, assim, era o meu estado natural, espontâneo, sabe? Tipo assim, poxa, o que eu tô fazendo de demais de colocar a torradinha aqui dentro? O negócio é individual, não tô colocando no potinho de ninguém, que alguém vai comer aquilo. É a minha experiência, sabe? A minha experiência pessoal. Então, essa dificuldade de espontaneidade é uma dificuldade que essa personalidade tem muito por conta da preocupação com a imagem. Então, vocês percebem que uma coisa que para algumas pessoas parece ser óbvio, para outras não. Tipo, então, se uma pessoa desse perfil de personalidade estiver na mesa do lado e tiver uma pessoa como eu nessa mesa, né, que está fazendo isso, ela vai estar olhando e falando, meu, nossa, mas que pessoa, sabe? Tipo assim, inconsequente, como que ela pode estar fazendo isso? Nossa, que maluca e tal. Ela vai achar isso estranho. Só que isso traz uma leveza, sabe? Isso traz uma oportunidade da gente poder colocar nossa energia naquilo que realmente importa, porque a gente ficar preocupado com o que as pessoas estão pensando, vamos ser honestos, não vai dar conta, né? A gente não dá conta disso. A vida não é sobre isso, sabe? A gente pode realmente abrir mão desse monte de neurose, a gente pode abrir mão desse monte de pensamento de padrão mental. E eu vou dizer pra vocês que muitos anos atrás eu tinha muitas regrinhas que as coisas tinham que ser assim, assim, assado. Inclusive eu chegava na casa das pessoas, eu ficava criando regra na casa das pessoas. Não era nem na minha casa, eu era muito inconsequente, eu não percebia isso porque na minha cabeça aquilo era óbvio, sabe? E isso, né, esse processo de autoconhecimento, ele foi me ajudando a ir soltando essas regras e aí libertando a minha energia para poder dedicar ela naquilo que faz sentido. Então, quanto mais você for percebendo isso, você também vai perceber o último tópico que eu quero trazer, que é toda essa preocupação que você tem causa um sentimento de vazio interior dentro de você quando você não consegue, sabe, render aquilo que você acredita que tem que render. Sabe quando o seu rendimento ele não sai do jeito que você gostaria? Aí você fica se culpando, fica se punindo, fica achando que todo mundo tá achando que você não tá dando conta, que todo mundo tá te criticando, que todo mundo tá te julgando, quando na verdade é a sua própria cabeça.
não tem gente fazendo isso. E se tem, é uma ou duas pessoas. E honestamente, a opinião dessas pessoas nem muda. A opinião das pessoas é a opinião delas. As pessoas são livres para terem opinião. Opinião é uma coisa livre. Só que isso não quer dizer que define e que determina você. Só que a força que a opinião das pessoas tem sobre você é porque você dá força para essas vozes, que são os padrões de pensamento. Você dá força para esses medos, que são os padrões de sentimento. E você deixa esses pensamentos e sentimentos criarem padrões de comportamento que você acha que é você estar sempre ali preocupado, preocupada, sempre querendo ser impecável, impecável, ser encantador, encantadora, e no fundo você está se sentindo esgotada, sabe? Você está sentindo cansaço, você sente até que você quer evitar às vezes as relações, os lugares, porque você não está com energia para aquilo. Quando se você se permitisse ir com mais leveza, com mais fluidez, né? Você poderia ir, porque a energia ela sempre está disponível. Os bloqueios que nós criamos, dando força para os pensamentos, para os sentimentos e para os comportamentos, que são os padrões da personalidade, que não são a nossa verdadeira essência, somos nós quem criamos esses bloqueios. Nós alimentamos esses bloqueios e são esses bloqueios que fazem a gente achar que não tem energia disponível, porque a energia ela é infinita. Nós somos uma alma, uma manifestação da divina consciência manifestadora de tudo que é. Nós temos energia infinita para fazer as coisas. Então, espero que você realmente, né, possa olhar para isso com bastante atenção, com bastante carinho. E se fez sentido, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, seu like e compartilhe o vídeo naquele grupo de WhatsApp que você participe com aquela pessoa que você quer ajudar através dessa mensagem de hoje, ok? Então, a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!